Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 19 de agosto de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas da manhã. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Sempre que o número do WhatsApp aparecer aí na sua tela, um pouco antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular a mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Frente Parlamentar da Legislação Urbana discute melhorias urbanísticas no município de Campinas. Vereadores Cecílio Santos e Mariana Conte questionam o executivo pelo descarte de mais de 4 mil doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 destinadas para as crianças de 5 a 11 anos. Vereadora Guida Calisto questiona a prefeitura sobre alterações no trânsito do distrito de Barão Geraldo. E no esporte está chegando a hora, é amanhã, derby de número 204. Ponte Preta e Guarani se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli às 11 horas da manhã. E a gente começa essa edição justamente falando sobre o derby que acontece amanhã entre Ponte Preta e Guarani. O repórter André Aranha está no estádio Moisés Lucarelli, o palco da partida. Então, André, tudo pronto já para este duelo? Tô vendo aí que você está até no gramado, né? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia para você, Gabriel Castro, bom dia para todo mundo. Tô aqui no palco, olha só, do estádio Moisés Lucarelli, amanhã, 11 horas da manhã, portanto, o grande derby campineiro. Bom, nossa equipe chegou cedo por aqui e a fila realmente é muito grande. Faltam pouquíssimos ingressos, não é isso, Maurício? Um abraço para você, bom dia. Bom dia, André, bom dia, Gabriel, bom dia a todos. Desculpe, realmente a torcida da Ponte Preta abraçou aí o pedido do Hélio, nosso treinador, e vai lotar a casa, né? Majestoso amanhã vai estar lindo, como há muito tempo a gente não via. Bom, torcedores certamente perguntando quantos ingressos estão faltando aí, Maurício. Olha, agora, a essa altura, eu acho que já estamos chegando nos finais mesmo, né? Nós abrimos às 9 horas hoje, a bilheteria novamente, também pelo site, às 9 da manhã. E foram cerca de 2 mil ingressos hoje à venda, os excedentes das gratuidades que foram reservadas. E então, devemos estar chegando já no final desse lote, esse último lote. Bom, tira uma dúvida, os ingressos que restam são para o espaço onde fica normalmente a torcida visitante ou para todos os setores? Para todos os setores. Hoje foi o excedente, né, como eu disse, das gratuidades que são reservadas por decreto municipal e também para as crianças, né, e também para o nosso sócio torcedor. Ontem nós finalizamos essa contagem, essas entregas, e então os excedentes de todos os setores foram colocados à venda hoje. Bom, expectativa então de 17 mil pontepretanos aqui. 17 mil pontepretanos, que é a quantidade que foi liberada, em torno de 17 mil, e expectativa de casa cheia, mais uma vez um majestoso lindo para receber esse grande jogo. Ou seja, todo o estádio, né, Maurício? Não haverá, a não ser, logicamente, onde vai ficar a diretoria do Guarani. Perfeitamente. O resto, todo o estádio. Todos os setores ocupados pela torcida da Ponte Preta. Bom, vamos lá, recomendação para o torcedor da Ponte, chegar em quantas horas aí de antecedência? O jogo é às 11, o jogo é cedo, então que horas que abrem os portões aqui no Majestoso? Os portões abrem às 9 horas. E a recomendação é que cheguem às 9 e entrem no estádio quanto antes, né? Quanto mais diluído for a entrada, melhor para todo mundo, melhor para quem estiver fazendo a organização, melhor para quem for entrar realmente, e a festa vai ser legal. Vai ter alguma surpresa aí, tal, chegada da
ônibus? Como que vai ser? A torcida já se movimenta nesse sentido para recepcionar o ônibus? Sim, a recepção ao nosso ônibus, ela sempre é destacada, né? A torcida fica esperando, faz a sua festa e certamente os torcedores vão trazer aí algumas novidades aí para a equipe, para fortalecer os atletas que vão entrar em campo para defender a macaca. Com relação à Polícia Militar, ENDEC, tudo certinho também, o clube já foi comunicado, como funciona isso? Conta para o pessoal que está assistindo em casa. Tem curiosidade para saber como funcionam os bastidores do derby? Existe toda uma operação, né? Em todos os jogos, na verdade, mas obviamente que o derby ele tem um caráter todo especial por toda a rivalidade, todo o tamanho que envolve esse clássico, né? E então houve uma reunião essa semana com os responsáveis aqui do estádio, nessa reunião ela é determinada tudo que é permitido, que não é permitido, as áreas que a PM, que as autoridades, que a ENDEC, né, a CETEC vão reservar ao redor do estádio. E o que a gente pede é que realmente, mais uma vez, venham cedo, venham com calma. Quem não tem ingresso, né, infelizmente, que não venha para o estádio, ou quem não tem o cadastro das crianças, para que a gente possa fazer uma festa tranquila. Pois é, eu ia justamente perguntar sobre isso. As crianças tiveram que fazer um cadastro, por quê? Qual a explicação? Por exemplo, se uma criança resolver amanhã vir ao estádio sem ter feito o cadastro, como que vai funcionar? Não pode. Então, na verdade, assim, existe um decreto municipal que as crianças até 12 anos, abaixo de 12 anos, né? Elas têm gratuidade nos eventos, e nesse jogo especificamente nós pedimos para fazer um cadastro prévio justamente para a gente poder saber quantas crianças viriam, quantas seriam essas gratuidades, essa reserva, e poder liberar o restante para os torcedores poderem comprar, que foi o que aconteceu hoje. Quem não tiver cadastro, a gente pede que não venha mesmo para o estádio, porque não vai conseguir entrar. Com relação ao sócio torcedor, como que funciona? Ele teve que trocar também. Normalmente situação. Isso não acontece, né, Maurício? Normalmente ele entra com a carteirinha dele, né, que é uma facilidade que o programa de sócio torcedor traz, entre outras, mas pela mesma situação, né? Então, se a gente tem aí 2.000 sócios torcedores e 1.500 só que vão vir, esses outros 500 de ingresso a gente consegue disponibilizar para venda também no lote que foi hoje. Bom, deixa eu pedir aqui para o Marco Aurélio, nosso repórter cinematográfico, mostrar o estádio Moisés Lucarelli para a gente. Não é? Amanhã, então, a expectativa de casa cheia certamente vai atingir aí, não é, o maior público da Ponte no ano, né, Maurício? Com certeza, isso disparado. A torcida da Ponte vem abraçando essa retomada do time, né, esses últimos jogos, e temos tido bons públicos, mas o derby realmente vai ser o público do ano. Bom, e a expectativa, né, você já falou isso, paz, né, a gente pede para que o torcedor venha com tranquilidade, faça a sua festa, empurre o time, né? E que ocorra tudo da melhor maneira, né? Nas arquibancadas, né, Maurício? Com certeza, a festa vai ser bonita, tenho certeza que, como sempre, né, a torcida da Ponte vai empurrar o time, e o time está abraçado com a torcida, tá unido. Casa cheia, todos os setores tomados, então a expectativa é de que seja um jogo bacana, paz, né? Então, até complementando a questão que as autoridades pedem, para não é permitido, na verdade, trazer guarda-chuva, entrar com guarda-chuva, na verdade, entrar com capacete, objetos que demandem aí uma atenção especial. E a operação da ENDEC, da polícia, bom, todo o entorno aqui do estádio estará, não é? Feito o trabalho aí pela Polícia Militar, pela ENDEC, já a partir de hoje já começa a interditar, Maurício? Sim, essa informação? A partir das primeiras horas da manhã, né, do sábado, de madrugada mesmo, vai ser feito um bolsão, então só entram os carros previamente cadastrados, de moradores e pessoas que estão trabalhando, para poder carregar alguma coisa, mas o entorno do estádio, um pouquinho até ruas mais abertas, vão estar com bolsão de restrição de acesso. Uma informação importante que muita gente tem dúvida: quem for ficar ali no setor onde normalmente fica a torcida visitante, onde vai ser a entrada, Maurício? Legal, boa pergunta. O setor dessa cabeceira que nós estamos disponibilizando também para a nossa torcida, o portão de acesso vai ser o portão 2. Portão 2, normalmente os visitantes entram pelo portão 3, que é o bem centralizado. Nós vamos acessar pelo portão 2, que é ao lado do portão da Vitalícia. Então, para quem vier, né, pensando aí na chegada do portão 5, que é o portão principal, subindo à direita,
em direção à Vitalícia, vai passar a Vitalícia e logo depois já vai ver o Portão 2. Teremos bastante pessoal, equipe de apoio, de operação do lado de fora, orientadores. Vai ter bastante orientadores. Vai ter gente, orientadores, então qualquer dúvida eles estarão identificados com colete da Ponte Preta e tudo para ajudar realmente a que o fluxo vá bem e o jogo comece tranquilamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, vai ter mascotinho, os pais que quiserem trazer os filhos pontepretanos, pequenininhos, tal, num derby, não é? Um jogo dessa importância, vai poder ou não? Como é que é? Em relação à entrada dos mascotes com os atletas, né? Infelizmente ainda não, por protocolo da federação e da confederação, ainda não está autorizado. Na verdade, houve desde a pandemia, né, que os acessos todos ao campo foram bastante diminuídos e tivemos alguns retornos. O protocolo vem sendo liberado aos poucos, mas as crianças ainda, infelizmente, porque realmente é um momento, independente do jogo, e o jogo de amanhã mais ainda, né? É um momento que as crianças gostam, é um momento de estar próximo do ídolo e infelizmente ainda não podemos. Aquela sensação de entrar com o time, né? Com certeza. A gente coração batendo forte, né, Maurício? É isso aí, a gente vê no olho deles quando a gente está perto ali, né? Quando a gente estava perto ali, que realmente é um momento diferente e que fica para a vida, né? Mas infelizmente ainda não temos essa autorização por protocolo mesmo da confederação. Bom, vamos lá então, para a gente encerrar a nossa participação ao vivo, direto do palco aqui do derby de amanhã às 11 horas. Bom, faltando pouquíssimos ingressos, quem ligou a TV agora, dá tempo de correr, mas olha, pela fila que eu vi aí, eu acho que por volta de umas 14 horas... não vai mais ter ingresso, né? Pelo menos a expectativa é essa, a fila tá grande, sim, né, Maurício? Eu acredito, não vou saber dizer, né, mas agora, com números em mãos, eu acredito que antes das 14, né? Quem está em casa e quiser acessar, pode acessar pelo site, né, o futebolcard.pontepreta.com, e também tem disponível lá. Enquanto tiverem os ingressos disponíveis, dá para comprar. Depois disso, aí a gente, infelizmente ou felizmente para quem vier, a lotação máxima. Bom, e uma informação importante, cada torcedor pode comprar quantos ingressos? Tem isso também, CPF? Um CPF por ingresso. Tem um CPF por ingresso. Tá. É uma restrição que tem sido feita para justamente poder atingir mais gente, né? Valeu, Maurício. Mais alguma coisa que você queira falar em nome da Associação Atlética Ponte Preta? Não, muito feliz depois de um tempo, a gente vê realmente a casa cheia, a torcida realmente abraçou o pedido do Hélio, do time, o time também vem correspondendo e eu acho que amanhã vai ser um grande jogo. Espero que a Ponte saia vencedora, claro, e muita festa e vamos aguardar. Valeu. Tá aí o Maurício conversando conosco ao vivo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Portanto, é aqui, Gabriel Castro, amanhã às 11 horas, Ponte Preta e o derby 204. Expectativa, como a gente mostrou aqui ao vivo no Câmara Notícia, de um grande público nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. Eu volto com você, Gabriel Castro. E é a primeira partida no estádio da Ponte depois da pandemia, né? Nós tivemos um derby ainda com um portão fechado por conta das restrições sanitárias e esse retorno acontecendo e o torcedor pontepretano, então, indo ao estádio para este confronto, para este jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, praticamente com o estádio cheio, né? Nós vimos aí 17 mil torcedores, 16 mil devem comparecer. Então agradeço ao nosso repórter André Aranha, diretamente do estádio Moisés Lucarelli, e claro também ao Maurício Gontijo, ele que é o gerente de marketing da Ponte Preta, por todas essas informações. Bom, falamos aqui sobre a logística, sobre a venda de ingressos. Para quem está interessado tem que correr porque a fila está grande, como disse o nosso repórter André Aranha. E agora a gente analisa o jogo, as escalações, porque tanto no lado pontepretano quanto no lado bugrino, o mistério permanece, viu? Quem começa a partida entre os titulares? Neste sábado, às 11 horas da manhã, Ponte Preta e Guarani se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Moisés Lucarelli. Na classificação, a Macaca é a 13ª colocada com 29 pontos. O Guarani é o 18º colocado com 23 pontos. A mandante Ponte Preta mantém mistério na escalação.
O técnico Hélio dos Anjos teve toda a semana para poder definir o substituto do atacante Everton, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo após a fratura no último duelo contra o Brusque fora de casa. Fecim e Nicolas brigam por uma vaga entre os titulares. O treinador fará mais mudanças. O zagueiro Fábio Sanches retorna de suspensão e entra no lugar de Guilherme. E no meio-campo, Amaral, preservado na última rodada, também entra na formação titular, no lugar do lesionado Fraga. Mudanças para tentar voltar a vencer e continuar se afastando da zona de rebaixamento, que neste momento é de apenas 4 pontos. O visitante Guarani também trabalhou durante toda a semana e, claro, que não revelou a formação titular, porque também tem dúvidas. O meia Giovanni Augusto, camisa 10, maestro da equipe, que atuou somente no segundo tempo diante do Criciúma, começa a partida como titular. E com isso, quem deve perder a vaga é o atacante Iago, que em 33 jogos não balançou as redes ainda com a camisa bugrina. Outro atleta que retorna é o volante Leandro Vilela, que deve entrar na vaga de Madison. Rodrigo Andrade deve permanecer no meio-campo. Agora, o maior mistério é em relação ao atacante Gênison, autor do gol diante do Náutico, que sentiu um desconforto durante este duelo e virou dúvida. Nicolas Careca é o substituto para o comando de ataque. O Bugre vem de vitória e está a 3 pontos de deixar a zona de rebaixamento. E aí, quem vence o derby de número 204? Ponte Preta ou Guarani? Alguém aposta no empate? O derby de número 204, grande jogo, né? Tem tudo para ser aquela tensão, né, do clássico campineiro, mas que seja tudo dentro da paz. E claro que na segunda-feira a gente conta a história e conta tudo o que aconteceu entre Ponte Preta e Guarani. Amanhã, 11 horas da manhã, no estádio Moisés Lucarelli. 11 horas mais 17 minutos, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, agora com as notícias da Metrópole de Campinas, porque a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, bom dia, Mirna, e a gente começa falando sobre saúde. A gente fala agora, bom dia, Gabriel, bom dia a você aí de casa, sobre a atualização nos casos de monkeypox aqui na cidade de Campinas. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quinta-feira mais 5 casos da doença. Agora a cidade conta com 38 confirmações, sendo 21 importadas e 17 autóctones. Os pacientes são 35 homens e 3 mulheres com idade entre 22 e 57 anos. 17 deles já saíram do isolamento e os demais contam com acompanhamento ambulatorial, sem gravidade e com boa evolução. Vamos falar um pouquinho dos sintomas, olha. A gente tem aqui o principal, que é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peitos, genitais e ânus. Também temos aí caroço no pescoço, na axila e nas virilhas, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares. Com esses sintomas, os pacientes devem ir diretamente ao qualquer centro de saúde aqui da cidade de Campinas, pronto-socorros, pronto atendimento e também no centro de referência de IST, HIV, AIDS e hepatites virais, que são os profissionais também que estão preparados para esse tipo de atendimento. A recomendação da Secretaria da Saúde é que as pessoas infectadas devam permanecer isoladas até que as casquinhas das lesões caiam, o que demora cerca de 21 dias. Os contatos próximos também devem monitorar o aparecimento desses sintomas e evitar o contato físico com outras pessoas. Cuidadores e familiares não devem tocar nas lesões e ter cuidado para manipular roupas, lençóis, toalhas ou qualquer outro objeto que for utilizado pela pessoa infectada. Informações importantíssimas trazidas então pela Mirna Abreu em relação a monkeypox.
Então, se você vê alguma ferida no seu corpo, procure um médico, vai até um centro de saúde para poder verificar. Não pode fazer o diagnóstico em casa, é uma espinha, é isso, é aquilo. Vá até um centro de saúde para você ficar tranquilo, para você não espalhar a doença caso seja contaminado. Então, cidade de Campinas aí com 38 casos. Mirna Abreu, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas. Ontem nós falamos sobre a Semana da Juventude com a nossa repórter Mariana Meira, diretamente da Prefeitura de Campinas. E amanhã, ainda sobre esta semana, tem grafitagem, né? Tem sim, lá no Parque Floresta, no distrito do Campo Grande, porque das 9 da manhã às 6 horas da tarde acontece a terceira intervenção de grafitagem do projeto Camp Crew. Vai ser lá no ginásio Jorge Mendonça, que fica na rua Alziro Arten, no Parque Floresta. O projeto é idealizado pela Secretaria dentro da 7ª Semana da Juventude e para essa ação foram selecionados artistas com base nas ferramentas de credenciamento utilizadas em edições anteriores. A gente lembra que, inclusive, nós falamos aqui de artistas que queriam se credenciar para participar das diversas atividades durante a Semana da Juventude. Então, se você aí é da região do Parque Itajaí, Parque Floresta, Residencial Cosmos, olha, vá então no ginásio Jorge Mendonça, das 9 da manhã às 6 da tarde. Até porque a grafitagem é muito bonito, né? Tira aquela paisagem ali, geralmente fica cinza, né? E aí os desenhos da grafitagem é bacana demais. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre trânsito, sobre transporte, porque tem vias que vai ser interditada no Cambuí neste domingo. Domingo vai acontecer lá na rua Dr. Carlos Guimarães uma obra de ligação de rede de esgoto sob responsabilidade da Sanasa. Por isso, a via vai ficar interditada das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde, na altura do número 54, com entroncamento com a rua Dr. José Inocêncio de Campos. A INDEC programou o desvio pelas vias José Inocêncio de Campos, Orozimbo Maia, sentido centro-bairro, retorno na ponte da rua Maria Monteiro e Orozimbo Maia, sentido bairro-centro. Nós também teremos aí a interdição para o itinerário do ônibus linha 211, que é o terminal Campo Grande, Shopping Iguatemi. Qualquer dúvida você pode ver no aplicativo da INDEC ou então ligar no 118, que é o Fale Conosco da empresa. Mais um serviço importante, a gente continua no domingo, porque 16 bairros de Campinas vão ficar sem água. A gente ainda fala ali do Cambuí também, daquela região, justamente por um serviço de interligação de redes. Atenção a muitos bairros ali da região, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, olha, o Cambuí, a Vila Maria Ercília, a Vila Badia. Nós também temos o arruamento do DAI, a Vila Elizabeth, o arruamento Bueno de Miranda. No domingo a gente vai ter então, dia 21, no domingo, sem água. Nós temos depois também, nós temos a Vila Aveniente, a Vila Heloísa, a Vila Silva Teles, a Vila Colúmbia, Vila Júlio de Mesquita, Cambuí Frontão, Vila Siqueira, Vila Almeida e Vila Progresso Campineiro. A gente lembra então que no domingo, dia 21, nós ficaremos sem água aí, esse pessoal que mora nessa região, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. E a Sanasa pede que as pessoas que trabalham ou que moram em um desses bairros façam a reserva antecipada de água no sábado. Então, atenção, lembrando que uma caixa d'água de 500 litros, ela abastece uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Então, moradores destes 16 bairros, que a Mirna falou agora, faça a reserva de água no dia de amanhã, no sábado, porque no domingo ficará sem água por conta desta manutenção. Mirna Abreu, neste fim de semana tem a virada SP Campinas e com uma programação especial, com horários diferentes, e isso inclui também a Feira Hippie. Olha, eu dando spoiler na agenda cultural do Michel Amorim. Daqui a pouco você vai saber mais detalhes na agenda. Michel está falando sobre essa programação. Só que a gente tem também algumas coisas que já acontecem na cidade e que vão respirar a virada São Paulo. Inclusive a Feira Hippie. Olha, que vai
ter um horário especial nesse fim de semana por conta do evento. Vai ser das 3 horas da tarde até as 10 horas da noite, chamada Feira da Virada, que vai ter produtos dos expositores de artesanato, praça de alimentação, além de atrações culturais, artísticas, musicais. Olha o grafite aí de novo. Inclusive, a gente vai ter ali, olha, 15 artistas que vão grafitar os tapumes do Centro de Convivência. O Centro de Convivência, que está em reforma, tem os tapumes justamente para proteger aquele ambiente. Então, eles vão ganhar cores também. A atividade chamada Galeria das Ruas, um projeto criado pela produtora de artes RapLab, em parceria com a Secretaria Municipal. Olha, então, atenção, das 3 horas da tarde às 10 horas da noite, nós temos, então, Feira Hip no sábado e no domingo nesse fim de semana. Agora, Mirna Abreu, para quem é curioso e tem que ter coragem, né? Tem o passeio noturno no Cemitério da Saudade. Dentro dessa programação também, olha só, se você é corajoso, como disse o Gabriel, a gente vai ter no sábado um passeio às 6 horas da tarde. A gente lembra que 6 horas da tarde já está escuro ultimamente. E depois, às 11h59 da noite, lá no Cemitério dos Amarais, e no domingo a gente vai ter o passeio às 5h30 da tarde. E as inscrições já podem ser feitas lá no site, lá no e-mail, okiteassombra@gmail.com. Esse evento é batizado como Saudade e Suas Vozes, um passeio gratuito, mas que serão arrecadados alimentos não perecíveis para o Banco de Alimentos de Campinas, agasalhos e também cobertores para a campanha do agasalho. O historiador Cridney Gabriel, que a gente também já conversou com ele aqui, estará nos passeios onde serão contadas histórias de assombrações do próprio cemitério e do bonde da morte, dos milagreiros, Maria Jandira, Toninho do Boi Falou, dos 3 anjinhos, da desconhecida, entre outros. E também serão abordados personagens da cidade que estão enterrados naquele local, como Francisco Glicério, Mário Gatti, Vieira Bueno, Hércules Florencio. Então, se você tem coragem, os menos corajosos vão às 5h30 da tarde ou 6 horas. Os corajosos vão meia-noite, então. Exatamente. E só reforçando, então, no Cemitério da Saudade, então, essa visitação. Isso, mas tem que fazer inscrição prévia, viu? Eu vou repetir aqui o e-mail, olha. okiteassombra@gmail.com, porque essa visita é uma visita guiada, com um número limitado de pessoas, justamente para que todos entendam o sentido desse passeio, ouçam bem as histórias. Então, para quem tem coragem, vai ser muito legal. E a gente continua falando sobre cultura aqui, porque tem uma exposição hoje no Campinas Shopping, né? A exposição começa hoje, Arte Sustentável, de Alfredo Borré, iniciativa que destaca a importância da criatividade e da arte produzida com materiais recicláveis. Para cada obra, o artista utiliza, em média, 700 tampas de garrafa, e ele reproduz obras famosas como Mona Lisa, Abaporu. Nós também temos aí imagens icônicas dos cartões postais do Rio de Janeiro. Então, a mostra ficará até dia 5 de setembro lá no piso térreo do Campinas Shopping, que pela primeira vez participa desse circuito chamado Reciclarte. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, a gente continua falando sobre as atividades dos shoppings, agora com uma iniciativa muito bacana do Shopping Iguatemi com cinema adaptado. Então é inclusão, olha, vai ter uma sessão especial neste sábado, à 1h30 da tarde, para assistir o filme DC Liga dos Super Pets. É chamado Ingresso Azul, com exibições mensais adaptadas para os clientes com transtorno do espectro autista, o TEA. Então, amanhã, 1h30 da tarde, lá no 3º piso do shopping, no Cinemark, próximo à praça de alimentação. As sessões do Ingresso Azul têm um tratamento especial para que as crianças possam se sentir à vontade para curtir o filme ao lado dos seus responsáveis. O volume do som é mais baixo que o das sessões convencionais e as luzes da sala ficam acesas. Além disso, as exibições não contam com propagandas comerciais e trailers, e lá a Rede Cinemark vem promovendo essas sessões mensalmente desde o ano passado.
Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, informando o que vai acontecer aqui na nossa cidade neste fim de semana. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem no Teatro Bento Quirino nós tivemos a reunião de uma frente parlamentar. Foi a 4ª reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que tem a finalidade de discutir melhorias urbanísticas para a cidade de Campinas. Confira como foi. A 4ª reunião presencial da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que tem a finalidade de discutir melhorias urbanísticas, foi realizada no Teatro Bento Quirino. E lembrando também que nós temos as reuniões virtuais que ocorrem intercaladas com as presenciais. Então, na semana que vem, provavelmente estaremos agendando uma outra online. Essa aqui é a 4ª reunião presencial, nós tivemos 6 online. A Frente Parlamentar tem como presidente o vereador Paulo Gaspar. A qualidade das calçadas e das ruas de Campinas foi o tema principal. É um tremendo banho de realidade para o desafio que a gente tem da situação atual, para aquilo que a gente precisa, que a gente quer para o futuro da nossa cidade, e exige expertise, conhecimento, porque é uma ciência você projetar ruas e calçadas, assim como edifícios, etc. E o desafio que nós temos uma cidade pronta, construída, e as intervenções, reformas e retrofits que a gente precisa fazer no que já existe. Então tivemos a apresentação hoje da Marcela, da Gabriela, que representam aqui a Unicamp, do Antônio Pompeu também, que é um arquiteto, que fez um trabalho relacionado aqui ao centro de Campinas, e trouxeram muitas ideias, né? E despertou muitas frentes aí, muitas ações que nós temos que fazer, tanto em relação à academia, quanto à INDEC e quanto à prefeitura e à própria Câmara, para a gente avançar nessa legislação. Muitos falou a respeito de ruas, calçadas aqui na cidade de Campinas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Bom, as calçadas a gente tem um cenário caótico, onde cada imóvel tem uma calçada própria, com um nível próprio. Isso cria um desarranjo, desníveis, problemas de locomoção, de mobilidade de todos os tipos. Temos problemas com poste, árvore, inúmeros obstáculos, e o desafio de nós readequarmos esses espaços. Então, as medidas delas, umas pequenas demais, até as grandes que nós temos, às vezes é insuficiente. Então, existe hoje uma metodologia que é utilizada no mundo todo para você diagnosticar os problemas da cidade e você dizer, bom, essa rua, ou esse quarteirão, ou esse bairro pode ser melhorado, e aí se faz um estudo e um projeto específico para aquela região em relação à população que existe, e aí implementar esses projetos, né? Hoje o poder público com certeza não tem essa expertise, não tem essa metodologia, e as coisas são feitas, a gente fala de sem planejamento, no fazejamento. Esse é o objetivo da Frente Parlamentar, a gente discutir metodologias, procurar caminhos com o poder público para efetivar essa metodologia e propor soluções para a melhoria do espaço urbano. Mirna, a gente continua falando sobre o trabalho dos parlamentares, agora com um projeto de autoria dos vereadores Paulo Gaspar e também do Paulo Búfalo. A proposta tem o objetivo de assegurar as pessoas em situação de rua que procuram pelos abrigos municipais ou aqueles que são financiados pela prefeitura, que eles possam também levar os seus animais de estimação. Confira. O projeto de lei que dispõe sobre a estadia de animais domésticos em locais de atendimento a pessoas em situação de rua foi assinado em conjunto pelos vereadores Paulo Gaspar e Paulo Búfalo. Campinas conta com vários locais como casas de passagens, abrigos e albergues, onde a população em situação de rua pode parar para dormir, se alimentar ou tomar um banho. O texto do projeto de lei assegura que os animais de estimação também tenham um espaço adequado durante toda a permanência de seus tutores. O texto define que esses locais sejam municipais ou tenham convênio, contrato ou parceria com a Prefeitura de Campinas e determina que as despesas com a execução da lei serão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, pelo Poder Executivo.
e ele trata dos abrigos para os moradores de rua, que tem ali os seus pets, né, que são membros da família, e tão importante quanto eles estarem no abrigo, o pet também está. A gente sabe que muitos deles se recusam a ir para os abrigos porque o animal não tem local onde possa permanecer, e eles preferem ficar com o animal na rua do que ir para o abrigo. Essa é uma das requisições que eles fazem, além de outras, né? Mas acho que é um direito do morador não se separar do seu animalzinho, e eu acho que o município teria o mínimo, né, de poder estudar, dar essas condições, porque a gente precisa ver cada abrigo, se existe espaço para a implantação desse canil. A gente sabe que tem um problema de logística aí que implica, né? Até aqueles que não gostam de animais, né? Como é que vai ser esse convívio ali dentro. Então, tudo isso precisa ser regulamentado pelo poder público. A gente simplesmente faz um projeto autorizativo para o prefeito. Um levantamento feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que de janeiro a maio deste ano, mais de 26 mil novas pessoas foram registradas como em situação de rua. Atualmente, mais de 180 mil brasileiros estão nesta situação. Os parlamentares afirmam que o cenário, agravado pela pandemia, não é diferente aqui em Campinas. Hoje acho que em torno de 1.000, mais ou menos, que é a última estatística. Infelizmente a tendência é aumentar, né? A recessão econômica, a crise continua, além da pandemia. Então é um problema que a gente tem que aprender a conviver e tentar mitigar os impactos que tem, tanto para os moradores quanto para a população. Mina, este foi um projeto protocolado e uma outra ferramenta que os parlamentares têm é o requerimento para poder questionar o executivo, e foi o vereador Cecílio Santos que realizou. O documento solicita à prefeitura que seja então feito ali bolsões de estacionamento na região do Centro de Convivência. Quem vai detalhar para a gente é Michel Amorim. O requerimento número 1323 deste ano, de autoria do vereador Cecílio Santos, pede o encaminhamento de um abaixo-assinado para respaldar a iniciativa de motoboys e bike boys que trabalham na região do Centro de Convivência para que se crie 2 bolsões de estacionamento. É um requerimento ao prefeito solicitando que seja regularizado na região ali do Centro de Convivência um espaço para que os motoboys, as pessoas que fazem entrega rápida de fast food e também que fazem entrega por bicicletas, tenham um espaço de estacionamento ali reservado. É uma região que tem muito esse serviço, então é necessário esse espaço para que eles possam estacionar adequadamente ali os seus veículos. O vereador indica 2 ruas no documento, e elas ficam aqui próximas do Teatro Centro de Convivência. Uma é a Rua São Pedro e a outra a General Osório, que segundo o vereador são locais estratégicos. É muita dificuldade porque eles acabam em conflito com a INDEC, com os órgãos de segurança, né, que vão lá fazer a fiscalização, tá certo? Então é importante que o executivo se sensibilize com a necessidade dessa prestação de serviço e possa ofertar ali, regulamentar um espaço para que eles estacionem adequadamente e não perturbem o trânsito. Nós já estivemos lá, fizemos a reunião com eles, eles nos apontaram os locais, nós encaminhamos ao executivo, esperamos que esta reivindicação seja atendida. O vereador aguarda o retorno da prefeitura. Dependendo da resposta, não é, se ela for positiva, no sentido de que é possível sim eles atenderem a reivindicação dos motoboys, nós vamos informar a eles. Caso contrário, nós vamos novamente encontrar com eles e conversar um outro local para indicar ao executivo que possa atender a necessidade dos trabalhadores que estão por ali. E Mina, quem também protocolou um requerimento foi a vereadora Guida Calisto. Ela pede informações a respeito de mudanças no trânsito do distrito de Barão Geraldo.
O requerimento de autoria da vereadora Guida Calisto solicita ao prefeito de Campinas informações sobre alterações viárias no distrito de Barão Geraldo. A vereadora afirma ter recebido notícias em seu gabinete sobre alterações em vários pontos aqui de Barão Geraldo. O pedido de ajuda veio dos próprios moradores do distrito, que alegam que essas mudanças podem trazer transtornos para o trânsito daqui, que já é muito carregado. Os moradores dali ficaram sabendo que vai ter um desvio, né? Um desvio que o tráfego que tem na Estrada da Roda de carros, né? Ali na Estrada da Roda vai ser desviado para a Avenida Santa Isabel. E também para uma outra avenida, também num outro trecho, numa avenida que passa no fundo da Escola Rio Branco. Esses moradores temem que isso vai prejudicar muito, né? Ali tanto o bairro, a população que mora ali, porque na Estrada da Roda tem um tráfego intenso, né, de carros ali. E fazer esse desvio sem apresentar nenhum estudo, isso pode impactar muito ali o bairro, né? Assim, enfim, né, um tráfego intenso de carros. A vereadora lembra que a Estrada da Roda é alvo de muitos projetos e que o avanço do setor imobiliário por lá é uma das principais hipóteses para essas alterações nas vias. A gente desconfia que já tem ali um interesse desse setor, do setor imobiliário, para jogar esse tráfego todo para dentro da cidade, porque se acontecer de fato essas construções, né, de empreendimentos, de moradia, enfim, vai intensificar mais uma carga maior de carros, de volume de carros, né, ali na Estrada da Roda. Então, eles já estão fazendo algo para poder minimizar esses impactos, mas isso sem conversar com a população, sem conversar com os moradores dali e sem apresentar nenhum impacto disso. Então, por conta disso, nosso mandato, fomos acionados ali pelo povo dali, pela população moradora dali, para que a gente possa fazer esse requerimento e obter mais informações sobre esse projeto, se de fato isso vai impactar e como que vai impactar aquele território. O Poder Executivo tem 15 dias prorrogáveis pelo mesmo prazo para responder ao requerimento a contar do dia de sua protocolação. Se tiver essa resposta e a depender do que for os efeitos disso, se for, vamos supor que tem um estudo que vai impactar muito, vai impactar menos, qual vai ser o impacto? Nosso mandato sempre se dispõe primeiro a dialogar, a conversar, né? A conversar com a Secretaria de Transporte para ver como é que pode melhorar. Se caso não, aí a gente vai estudar outras possibilidades e a gente não descarta a possibilidade de denunciar ao MP. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre a 20ª reunião ordinária que aconteceu na última quarta-feira, porque os vereadores fizeram alguns questionamentos na área da saúde em relação à vacina. O vereador Cecílio Santos, inclusive, usou a tribuna para falar sobre a questão do descarte de mais de 4.000 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 aqui em Campinas. O parlamentar disse que, inclusive, vai protocolar também um requerimento questionando a prefeitura sobre isso. O município de Campinas descartou 4.600 doses de vacina, isso é um problema muito sério. Então, eu trago aqui um requerimento que se crie na casa uma comissão para averiguar o que aconteceu ou o que vem ocorrendo. Veja, só vou ler o primeiro parágrafo, que é o enunciado, que a cobertura vacinal contra a Covid-19 em Campinas está há meses num ritmo tão lento que sugere que houve estagnação, principalmente junto ao público infantil. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, em 2 de maio, 39,8% das crianças de 5 a 11 anos estavam com a cobertura vacinal completa, pois receberam 2 doses da vacina. Em 15 de agosto, este número cresceu para 49,6%. Isto quer dizer que em mais de 3 meses apenas ampliou-se o número de crianças vacinadas dessa faixa etária em 10%. Portanto, temos cerca de 50% que ainda não se vacinaram ou precisa desse imunizante. E, por outro lado, a gente não tem observado campanhas que elucidem, que possibilite a população levar os seus filhos para se vacinar. Então, se nós, de fato, essa casa quer que as coisas andem e andem de maneira correta,
Também é importante essa questão, porque é dinheiro público que simplesmente foi descartado. E isso não dá para a gente aceitar. Mais do que o dinheiro público, também é a saúde da nossa população. Portanto, faço um apelo que possamos assinar esse requerimento e protocolar o requerimento e dar andamento, não é, para que a Secretaria, para que a Prefeitura possa trazer aqui os esclarecimentos que se fizerem necessários. E o vereador Luiz Rossini, que é o líder de governo na Câmara, justificou o descarte dessas doses da Pfizer. A vacina da Pfizer, ela é armazenada a menos 70 graus de temperatura. E cada frasco tem capacidade para 10 doses. E fora da geladeira, ela dura 4 horas. Muitas vezes, estão distribuídas nas 76 unidades de saúde da cidade, chega uma criança, é retirado um frasco, é colhida uma dose. Se nas próximas 4 horas não aparecer mais nenhuma, aquele frasco tem que ser descartado. O Estado trabalha com uma perda por conta disso de cerca da ordem de 20% a 25%. Campinas tem uma perda de 3,5%. Então, nós estamos até, do ponto de vista de eficácia e cuidado, muito à frente da maioria dos municípios. Então, esse descarte não é porque perdeu a validade, porque ficou nela. Aliás, assim, quando sobram lotes, a própria Secretaria Municipal de Saúde devolve para o Estado, que faz a redistribuição. Então, essas doses que estão sendo, que tese perdidas, são por essa razão. Frasco com 10 doses, se não forem 10 crianças vacinadas durante o período de 4 horas, ele é descartado. E essa perda já é estimada e prevista no processo de vacinação. Eu acho que esse esclarecimento, acabei de conversar com a doutora Andréa von Zuben, que me prestou essas informações e esclarecimentos, mas é algo que já até é previsto, não só em Campinas, em todo o sistema de vacinação, por conta das características dessa vacina da Pfizer, das necessidades de armazenamento em temperaturas de menos 70 graus. 11 horas mais 48 minutos, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque daqui a pouco, a 13h, já tem reunião de comissão. É 13h, quem se reúne de forma extraordinária é a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. A comissão vai deliberar sobre projetos que tramitam aqui no Legislativo e você tem a pauta dessa reunião lá no site campinas.sp.leg.br. Você entra lá, entra em comissões, na aba comissões, vai procurar pela Comissão de Finanças e Orçamento e clica em reuniões e lá aparece o que está pautado para essa reunião que começa daqui a pouco, a 13h. E depois, na sequência, às 2h, nós temos a 34ª audiência pública, sob responsabilidade da Comissão de Constituição e Legalidade, que também vai discutir projetos que tramitam na Câmara. Nesta audiência, o projeto de lei ordinária de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para o aumento de capital da Coab, a Companhia de Habitação Popular de Campinas. Na sequência, será a 35ª audiência pública, também sob responsabilidade da Concheleg. Nesta audiência, será discutido um outro projeto do prefeito. Este é um projeto de lei complementar que trata da reorganização da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração. Então, tudo isso com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, ou também nós temos a possibilidade da participação presencial, indo até o Teatro Bento Quirino, com a entrada na Rua Lusitana, 1555, no centro da cidade. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas, porque a 13h tem reunião de comissão e a partir das 2h tem as 2 audiências públicas. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, pelas notícias do Legislativo. Ótimo fim de semana. Te vejo na segunda-feira.
Combinado, então, um bom fim de semana para você e um bom fim de semana para você aí de casa. E por falar em fim de semana, ele está chegando, hein? Você que está nos acompanhando, já sabe o que você vai fazer? Tem programa? Bom, a Agenda Cultural te conta agora as apresentações, porque tem show de humor, tem espetáculo com entrada franca, tem a virada SP Campinas, tem show de sertanejo, opções para todos os gostos. Então você que está nos acompanhando fica a partir de agora com a nossa Agenda Cultural. Olá, Agenda Cultural no ar, e este final de semana Campinas vai ser a capital da cultura do estado, com a virada SP. E olha, nós estamos aqui hoje na Estação Cultura porque este é um dos locais que vai receber várias atrações. Aliás, a montagem aqui está a todo vapor, mas eu dou os detalhes daqui a pouquinho. Antes você vai conferir tudo que vai rolar em Campinas e região. Sábado, a dupla Jorge Mateus comanda a Sunset Santa Margarida, que acontece em Campinas, a partir das 3 da tarde. Alexandre Pires e Daniel apresentam o show Samba, Sertão e Brasa em Campinas. Vai ser domingo, 6h30 da noite, na Fazenda Santa Margarida. Vai ter Anime Fest no domingo, a partir das 9 da manhã, no Liceu Salesiano, o maior evento geek e nerd do interior paulista. Olá! Estou passando por aqui para convidá-los a assistirem a contação de histórias com música ao vivo, com Baratibum e Tum Tum. O nome da lenda é A Ratinha Branca, que será realizada no dia 21 de agosto, domingo, no Campinas Shopping, no Espaço Que Demais, às 16 horas. Venham! Beijos da Baratibum. Cara, anda igual o pega-flango do pica-pau. Renata Albani apresenta seu quarto show solo. O humorista vai retratar os anos de 1990 e 2000. Vai ser no Teatro Iguatemi, às 9 da noite. Fala galera de Campinas, o Circo Máximos está chegando. É sexta-feira às 8 horas da noite. Mas aonde? No Parque das Bandeiras Shopping. Estreia sexta-feira às 8 horas da noite. Mas tem palhaço? Tem eu e tem mais 5. Globo da Morte com 5 motos, atrações nacionais e internacionais. Não garantiu seu ingresso? Compra aqui no link, compra aqui. Ah, mas pode comprar no dia? Pode também, mas pra você já garantir, meu povo, porque todo mundo vai. Se você não for, só você não vai. É sexta-feira às 8 horas da noite. É Circo Máximo, simplesmente um máximo. Pink Floyd Experience em Concert é uma imersão musical e visual nas histórias, uma das maiores bandas de todos os tempos. Vai ser no Teatro Iguatemi Campinas, sábado às 10h30 da noite. Hoje vai ter o espetáculo Verdades Tropicais, às 8 da noite no Teatro Castro Mendes, com entrada franca. Uma obra de dança contemporânea que provoca uma reflexão sobre a escolha e vocação do povo brasileiro para a alegria. Domingo às 7 da noite tem um espetáculo inédito no Brasil. Amazing Tenors chega em Campinas. Vai ser no Teatro Iguatemi. Campinas foi aprovada num edital do governo do estado para sediar a virada SP agora de 2022. Então, nesse final de semana, dia 20 e 21 de agosto, Campinas é a capital cultural do estado de São Paulo, com programação por toda a cidade, dando relevo ao centro, vida ao centro de Campinas, todo mundo convidado a participar de uma programação muito variada. Aí essa variedade também se estende para os locais, né? Então vai estar espalhados pela cidade inteira, né, pontos de cultura. Exatamente. Então a gente tem nesse final de semana o Teatro Castro Mendes, com programação infantil, com um musical que é feito aqui em Campinas, que é de excelente qualidade. A gente também vai ter o Teatro Oficina, do José Celso Martinez Correia, fazendo uma sessão coruja na noite do sábado para domingo. E a gente continua no domingo com uma programação muito legal lá no teatro, que termina com a orquestra de violas e violinos.
quem faz a curadoria, a escolha dos artistas é o governo do estado de São Paulo. E a gente pediu que na programação estivesse bem representado, além da diversidade de estilos e linguagens artísticas, também a produção campineira. E vai ter isso com roda de samba de mulheres campineiras, a gente vai ter o pessoal do rap, a gente vai ter violas e violões, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que toca com o sambista Diogo Nogueira. Então a gente vai ter a produção campineira bem representada. As dicas de segurança é como sempre, cuidado com o seu celular, com a sua carteira, saia de casa com antecedência para evitar corre-corre, e isso aí garante que você tenha um bom proveito, curta o show, venha com a família, com os amigos, venha paquerar, venha com o seu atual e aproveite com a gente essa grande festa. Em Dragon Ball Super-Herói, Goku e Vegeta continuam seu treinamento. Enquanto isso, na Terra, o exército de Red Ribbon é revivido e liderado pelo comandante Magenta e o oficial Carmine. Os dois recrutam o Dr. Rido para se vingar contra Piccolo e Gohan. Sob a orientação de Rido, o exército cria 2 novos androides, Gama 1 e Gama 2. Para atrair Gohan para uma armadilha, Magenta decide sequestrar sua filha Pan. Gohan descobre sobre o plano e lança um ataque em grande escala na base ao lado de Piccolo, que usou as esferas do dragão para obter uma nova forma apelidada de Orange Piccolo. O escritor de sucesso com apenas um livro, Kabeto, vivencia um terrível bloqueio criativo. Sem uma nova ideia, ele não pode dar sequência à sua vida de farras e mulheres, como Mina, Aldra e Maria João. Agora, tudo o que ele mais precisa é encontrar uma fonte de inspiração. Ao encontrar um diário perdido, com a curiosa história do anão Altair, ele assume o texto como a sua criação. O resultado foi bom, mas a sua alegria durou pouco, pois o verdadeiro autor aparece. E o que antes parecia a solução, virou um grande problema. Fazer o quê? Porque eu sou meu melhor personagem. É a história da minha vida, mas é também a da vida desse bandido. E essas foram as dicas de hoje. Eu volto na próxima semana. Tchau! A massa de ar polar chegou aqui na cidade de Campinas, trazendo frio, e já na noite anterior choveu em muitos bairros aqui da cidade de Campinas. Hoje este tempo fechado permanece, ventando bastante na cidade, o que deixa a sensação térmica ainda mais baixa, né? Neste momento próximo dos 10 graus. Tempo nublado hoje e amanhã também, viu? Com uma pequena possibilidade de chuva. Já no domingo, a massa de ar polar começa a se afastar e aí o sol volta a aparecer entre algumas nuvens. Vamos às temperaturas então, porque elas já estão aqui na minha tela. Então olha só, amanhã no sabadão, 20 de agosto, tempo nublado, mínima de 11 graus, a máxima não passa dos 17, então sábado que você ainda tira aquele casaco mais pesado do armário, porque fica frio, ventando aqui na cidade de Campinas. No domingo, com a presença do sol, com a massa de ar polar já se afastando, fica um pouquinho mais quente, né? Pelo menos ainda de manhã fica aquela friaca, aquele frio mais intenso, com a mínima de 11 graus, mas ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 22 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, a 1h da tarde, tem reunião de comissão, Finanças e Orçamento. A partir das 2h da tarde, com a Comissão de Constituição e Legalidade, tem 2 audiências públicas. Então, TV Câmara Campinas transmitindo tudo ao vivo para você. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.